Eu reparei que eu tô tendo a mesma conversa com várias pessoas ao longo das últimas semanas. Eu achei que valia mais a pena fazer um vídeo sobre isso. É a questão da pessoa que reconhece que o trabalho está fazendo ela infeliz, que ela não está bem no lugar onde ela está, ou fazendo o tipo de trabalho que ela faz, na área que ela faz e tal, enfim. E diante de um burnout, reconhece a necessidade de sair daquele trabalho. E aí acontecem duas coisas. A primeira é que a gente tem muito medo de sair da área em que a gente atua há bastante tempo, porque você tem uma pretensa segurança, uma suposta segurança, né? A gente sempre acha que está dominando mais ou que consegue se movimentar com mais facilidade porque você tem um networking, porque você conhece as empresas do segmento, enfim, você se sente um pouco mais seguro, já conhece, está dominando, já sabe os problemas e as vantagens, né? E a zona de conforto tem isso, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa muito ruim na nossa vida, que faz mal pra gente, mas por ser conhecido, dá na gente uma impressão de que aquilo é o que a gente precisa continuar fazendo, dá uma sensação de segurança, é uma coisa ruim, mas que você já conhece. Só que ao mesmo tempo, quem está passando por um burnout, quem acabou de passar por um burnout, sabe que o trabalho que te trouxe essa sobrecarga, esse assédio moral, essa desautorização, essa falta de autonomia, de reconhecimento, enfim, esse trabalho que te estressou a ponto de te levar para o limite máximo, é também uma coisa que vai te criar um certo pânico de quando você pensar em voltar. Né? Eu mesma, na agência que quebrou minha alma, que eu digo que é a agência que realmente provocou esse burnout, as que vieram depois foram apenas somando as coisas que já estavam ruins e tal, mas quem quebrou minha alma foi uma agência específica. Eu não passo na rua da agência, graças a Deus não é caminho pra nada, porque uma vez eu já me peguei desviando o caminho e eu já ouvi outras pessoas falando isso. Tem gente que acha que é besteira e que passa na frente do prédio que fica a empresa onde trabalhava e passa mal de ter que parar o carro. Tem gente que tem ataque de pânico, tem gente que chora, tem gente que sente mal-estar. Enfim, aquilo te causa uma ansiedade, um trauma, uma sensação ruim. Aquilo é um negócio que marcou, que é um turning point na sua vida. A partir daquele momento, você desenvolveu uma série de questões que você agora é obrigado a resolver e que te causam um imenso incômodo, que te causa mal-estar físico, que te causa muita apreensão e infelicidade. Você precisa rever tudo. É muito traumático, realmente. Bacana, mas tem uma hora em que a pessoa vê que realmente não tem jeito, ou ela é, vamos dizer, posta pra fora da empresa ou da área, a revelia dela, e aí entra uma fase 2 que é tão difícil quanto. Quem tá olhando pra fora vê que essa fase 2 é muito boa, mas pra quem tá vivendo é tão difícil quanto a fase de você precisar entender e ter a inteligência de sair da área em que você tava. É você se ver diante do desafio de criar um novo caminho profissional para sua vida. Eu, por exemplo, tive uma profissão. Eu fiz faculdade para ter aquela profissão e meu primeiro estágio foi nessa profissão e o último emprego foi nessa profissão em cargos hierárquicos, em níveis hierárquicos diferentes, mas eu fiz uma coisa só tive uma função. E aí quando você se vê diante da possibilidade de poder fazer qualquer coisa, você precisa criar um caminho novo e você pode fazer qualquer coisa. Tem, sei lá, 400 e sei lá quantas profissões oficiais no Brasil e você pode escolher qualquer coisa, qualquer uma. E a gente parece quando tem redação tema livre na escola, não sei com você, mas comigo era um tormento a redação tema livre, porque você pode falar sobre qualquer coisa e você fica tão perdida diante daquele monte de opções que você acaba não conseguindo falar sobre nada. Eu perdia mais tempo achando sobre o que eu ia falar do que escrevendo a redação em si. E é uma sensação que me é familiar quando eu penso em alguém tentando começar, criando um novo caminho profissional para a vida. Você pode fazer qualquer coisa, salvo as pessoas que já têm um plano B na manga e que adiaram, ou que não tiveram coragem de começar, ou que, enfim,
tirando essas pessoas que podem investir nesse plano B agora, você fica diante de um imenso vazio. E isso dá aflição, porque você já está passando por um momento aflitivo, ainda por cima você precisa descobrir, é que nem o vestibular. Se você é uma pessoa que não está focado desde um tempo, vou prestar para tal coisa no vestibular, sempre tem aquelas pessoas que ficam diante de tantas possibilidades que acabam prestando para coisas díspares até, porque elas querem, é como se você quisesse um tempo a mais para pensar o que exatamente você vai fazer, ou jogar para o destino, né? Onde eu passar, é o que eu tenho que fazer. A faculdade que eu passar pronto, Deus escolheu minha profissão. E eu tô vendo muitas pessoas agora nessa fase 2 aflitas em precisarem entender qual é o novo caminho profissional. E eu também passei por isso. Não sei nem se eu achei, mas a primeira coisa que eu aprendi, vamos ver se isso te ajuda, né? Se você estiver passando por isso. A primeira coisa que eu aprendi nas terapias que eu fiz nesse período foi que eu tinha um jeito de pensar que era o seguinte: eu só saio desse lugar para ir atrás de um objetivo se eu tiver muito claro para mim qual é aquele objetivo. E o meu caminho pode se desviar, pode ter curva, pode se ampliar, eu posso parar, mas eu tô sempre focada em chegar naquele lugar. E eu aprendi que isso não é bacana, que isso te amarra. Porque às vezes você começa o caminho pensando em chegar num objetivo, mas no meio do caminho aquilo não faz mais tanto sentido quanto uma outra coisa que você achou porque você estava naquele caminho. Então aquele primeiro objetivo só fez você sair do lugar e chegar num outro lugar em que apareceu um novo objetivo que faz mais sentido para você, mas que você não tinha como enxergar antes de entrar naquele caminho. Então a primeira coisa que eu aprendi foi: nem sempre o objetivo que eu estou perseguindo é onde eu vou chegar. Talvez no meio do caminho comece a fazer mais sentido ir para uma outra direção. Outra coisa que eu aprendi foi que não adianta ter pressa, porque a gente quando se vê sem trabalho, então eu fiquei doente e saí do meu trabalho e não vejo por que voltar para uma coisa que me fazia infeliz, que virou trauma, que me dá pânico, enfim, cada um tem uma reação. Então eu preciso criar um novo caminho. E aí a gente entra numa ansiedade de achar esse novo caminho imediatamente. É como se a gente devesse uma satisfação para as pessoas e para a gente. E isso ainda é a autocrítica que a gente carregou a vida inteira e que fez a gente chegar num burnout. E que a gente ainda não se libertou dela, não aprendeu ainda a viver não sendo tão autocrítico. É isso que faz a gente ainda, esse vício ainda, faz esse hábito, faz com que a gente na hora de escolher um novo caminho queira resolver aquilo em um dia. Então assim, hoje eu percebi que eu não vou mais trabalhar no que eu trabalhava, então amanhã eu tenho que saber no que eu vou trabalhar agora para já começar a criar Não é assim. Esse é o jeito de pensar que fez a gente chegar no burnout. Esse é o tipo de pensamento, a forma de pensamento que estressa a gente. A segunda coisa que eu aprendi é que a gente precisa dar tempo ao tempo. A gente não pode ficar desesperado querendo resolver tudo em meia hora, porque é um passo muito importante para a nossa vida. Você precisa maturar aquilo, você precisa ter certeza de para onde você está indo, você precisa, às vezes, afinar uma primeira ideia. Talvez você ache uma coisa mais bacana, um caminho mais que te realize mais, uma forma de entrar naquela nova profissão mais assertiva. É preciso maturar isso, dar um tempo para aquilo se formatar na sua cabeça de uma maneira mais concreta, mais viável e mais bacana. Então o que você precisa fazer, na minha opinião, é pensar que tipo de coisa você sabe fazer bem, gosta de fazer, gostaria de fazer durante a sua vida, um hobby que você tenha, uma brincadeira que fazia mais sentido do que as outras na sua infância, uma habilidade que você não desenvolveu, alguma coisa que você, enfim, goste de passar o seu tempo fazendo. E se num primeiro momento você, na hora que fizer essa lista de coisas, mas eu quero que você faça essa lista de coisas sem pensar na possibilidade daquilo virar uma profissão remunerada. A primeira lista que a gente faz é de coisas que dão prazer a gente, que a gente gosta de fazer, que a gente se realiza fazendo, que a gente esquece o tempo passando.
E num segundo momento, quando você tiver essas coisas listadas, aí sim, você para e pensa como aquilo pode virar uma profissão. Sabe? Então, por exemplo, tem exemplos que eu acho que eu já até comentei lá no Facebook. Por exemplo, um cara que gostaria de ser ator, mas ele trabalhava em produção de eventos. E aquilo estava fazendo ele muito infeliz. E aí ele deu um jeito de transformar o conhecimento que ele tinha em produção de eventos para trabalhar como ator. Então ele formou uma companhia de atores para performar em eventos. Ele usou os contatos dele, os conhecimentos dele e simplesmente ganha menos, ganha, mas ele é muito mais feliz, ele não é estressado, ele fica feliz fazendo aquilo, é o que ele gostaria de fazer, é a dele. Então primeiro você vê o que te faz feliz e depois você pensa como aquilo pode te trazer uma renda estável. E se você estiver pensando assim, tá bacana, mas se eu preciso ter um tempo para descobrir isso, mas eu preciso pagar minhas contas hoje, ok, acha uma coisa temporária para você fazer. Acha uma coisa que te dê uma grana o suficiente para cobrir suas despesas enquanto você não acha o seu caminho novo. Você não precisa achar o seu caminho novo hoje, você pode achar ele daqui a um ano e nesse ano você vende bolo, vende natura, faz marmita para vender, presta consultoria de alguma coisa, vai trabalhar de vendedora no shopping, alguma coisa que te dê dinheiro sem aumentar o seu estresse. Enquanto você planeja o seu próximo movimento, que é investir nessa nova carreira, nessa carreira que te deixa feliz, que vai te fazer feliz, que tem possibilidade de te fazer feliz. O que a gente não pode é insistir num trabalho que virou um trauma, que você não tem mais tesão em fazer, que a sua motivação é zero. Isso daí vai te levar a não sair da sua doença, do seu burnout, ou a voltar a ter um burnout ainda maior daqui a uns anos. É preciso pensar muito bem no seu futuro. Você não está passando pelo burnout para superar e continuar fazendo o que você estava fazendo. Você tem que superar o burnout para ter um novo jeito de pensar, de se comportar e de viver. É para isso que você está passando por tudo isso agora. E isso inclui você ter uma profissão que te deixe feliz, que te dê tempo para você ter sua vida pessoal, que te realize, que te dê o seu dinheiro ao mesmo tempo que te dá felicidade. Que emprego é esse? Que trabalho é esse? Eu achava um pouco isso lorota antigamente, mas eu passei por todo esse processo. E assim, quando você menos espera, é só você pensar em todas essas coisas, tentar deixar isso tomando corpo na sua cabeça e abrir seu coração para qualquer possibilidade, incluindo aquelas que você não listou e nunca pensou e acha que não é para você. E um dia, quando você menos esperar, simplesmente vai dar um clique, você vai falar: ah, isso é bacana, hein? Isso é bacana, quero fazer isso. Agora, se você ficar preocupado e querendo colocar o carro na frente dos bois e falar: meu Deus do céu, eu preciso resolver o que eu vou fazer do meu trabalho agora, nesse momento, pelo amor de Deus, resolve aí pra mim, mundo, eu preciso resolver em meia hora porque eu preciso de dinheiro, blá, 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 blá. Você vai achar um outro trabalho que vai, daqui a um tempo, te deixar infeliz porque não te motiva. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Então pensa com carinho, o que te faz feliz? Como isso que te faz feliz pode se transformar numa renda? E enquanto você não consegue achar um caminho para isso acontecer na sua vida, o que você pode fazer para ganhar um dinheirinho, pagar suas contas e pagar os seus tratamentos e ficar tranquilo para poder dar esse outro passo no tempo certo?